Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem vossas Bíblias, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 10. E a palavra de Deus diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que as pessoas semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos te cultuar livremente, de podermos pregar a tua palavra, ouvir e aprender mais aquilo que o teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Tenha misericórdia das nossas vidas, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que a tua palavra seja pregada, seja exposta, que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado em todo o tempo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e que apesar de mim, o Senhor seja adorado e que o Senhor seja glorificado em todos os momentos. Pai, que em todo o tempo nós possamos manter os nossos olhos fitos na Tua palavra e os nossos corações voltados para Ti. Obrigado por esse momento, Senhor. Usa-nos e nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade individualista, onde as pessoas estão preocupadas a viver para si mesmas. Mulheres sendo ensinadas por seus pais a serem mulheres independentes, onde elas não precisam do homem. Homens que, por outro lado, são ensinados a viverem de maneira grandiosa na sua área profissional, não se preocupando também em formar uma família. Ou seja, estamos crescendo e desenvolvendo como uma sociedade onde a nossa preocupação está cada vez mais com o meu eu, está cada vez mais voltada para mim. Como eu serei no futuro, o que eu vou fazer, o que eu isso, o que eu aquilo, e a preocupação em todos os momentos está voltada para eu, para o eu, para o eu, para o eu. E a preocupação de Paulo aqui, com essa carta para a igreja da Galácia,
É uma preocupação em tratar vários problemas. Mas algum dos problemas é que essa igreja era composta por gentios, uma igreja plantada por Paulo, composta por gentios, porém haviam judaizantes dentro dela, dizendo que aquelas pessoas só viveriam um evangelho verdadeiro se elas fossem circuncidadas. No caso dos homens. E aí Paulo vai mostrar, e é interessante ver aqui que quando Paulo vai trabalhar essa carta, Paulo, ele não está de maneira tranquila falando a essa igreja. Paulo está bravo. Paulo está irado. Porque aqueles judaizantes, eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Tanto que no capítulo 5, ele começa mostrando, é a lei ou é Cristo? O que vale? E quando a gente começa a entender a maneira como Paulo estrutura as suas cartas, a gente consegue entender que, na maioria das cartas dele, ele estrutura com uma parte teológica e depois ele vem com a prática. E nessa carta não é diferente. No capítulo 5, no final, ele vai tratar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. Portanto, se você vive na carne, você vai colher o quê? Corrupção. E ele faz a lista. Se você vive no Espírito, se você foi transformado por Cristo, você vai praticar as obras do Espírito. Portanto, você vai colher o fruto do Espírito, porque é aquilo que vai ser a sua prática diária. Só que, olha que interessante a maneira como Paulo termina o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se fomos alcançados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, as nossas práticas devem ser de acordo com a transformação que as nossas vidas receberam. Que transformação é essa? A partir do momento que o Espírito Santo arranca a cegueira dos nossos olhos, nos faz enxergar a podridão dos nossos corações e a beleza da obra de Cristo, a nossa prática deve ser de acordo com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Deve ser de acordo com aquilo que nós olhamos para a palavra de Deus, aprendemos em como nós devemos viver diariamente. E o que isso tem a ver conosco? Porque parece que dentro da igreja, a mesma cultura que o mundo tem colocado lá fora, nós também temos praticado aqui dentro. Nós somos seres independentes, não dependemos uns dos outros, eu posso fazer tudo sozinho. E Paulo vai mostrar que não. Olha que interessante, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória. O que quer dizer isso? Essa palavra vanglória, meus irmãos, é uma palavra que ela quer dizer quenodoxia. Quenodoxia, ou seja, vazio de glória. Vazio de glória. A NAA, ela faz essa tradução, vanglória, ou seja, vazio de glória. Porém, existem outras traduções que fazem a tradução por vaidade ou presunção. São pessoas que acham que são alguma coisa, elas acham, nós achamos que nós somos alguém,
cheios de glória, onde nós devemos ser olhados, nós devemos ser admirados, nós devemos ser exaltados, procurados por outras pessoas, porque nós nos achamos cheios de glória. Mas o contraste que Paulo mostra é justamente, se vivemos as obras da carne, nós achamos que somos alguém, mas nós não somos nada. E por que eu quis citar essa palavra kenodoxia? Porque quando a gente vai para Filipenses, a gente olha uma palavra muito parecida. Quando Jesus se esvazia do seu poder, que é a palavra kenosis, que quer dizer esvaziar. E o que isso quer dizer? Quando a gente faz essa comparação, a gente olha o Mestre, a gente olha o Criador, a gente olha o Cristo, o Todo-Poderoso, se esvaziando do seu poder, da sua glória, para ser o quê? Servo. Porém, quando a gente volta para o versículo 26, Paulo está mostrando o quê? Que nós, que não somos nada, queremos nos encher, ou achamos que nós temos alguma glória, e agimos dessa maneira em todo o tempo, como se nós fôssemos cheios de glória. Agimos de maneira presunçosa, orgulhosos, como se nós merecêssemos alguma coisa. Olha o contraste entre Cristo e nós. Ele continua: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Aquele que acha que é alguma coisa, o presunçoso, vaidoso, orgulhoso, toda vez que ele vai se dirigir a outra pessoa, ou ele vai tratar algum problema, ele chega e fala: então, eu que sou o perfeito, você deve me ouvir, deve olhar para mim. E Paulo vai mostrar: não é isso o que o Evangelho nos ensina. E Paulo continua: provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O presunçoso, ele vai chegar para um outro vazio de glória, para um outro presunçoso, e ele vai mostrar o quê? Olha, você não está no mesmo nível que eu estou num nível acima. Sandro, mas espera aí, eu não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo prático, para aqueles que são casados. Quando nós estamos tendo uma discordância com nossas esposas, e aí começa: não, eu errei, mas você errou pior do que eu. Não, eu sou vazio de glória, eu sou presunçoso, mas você é pior do que eu. É isso o que Paulo está mostrando. Quando alguém acha que sabe de todas as coisas, quando alguém acha que ele pode resolver tudo, quando alguém acha que está no controle de tudo. E aí Paulo vai mostrar que não, meus irmãos, não é isso o que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina é que nós devemos cuidar uns dos outros. Que nós somos seres dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Por isso que é a figura do corpo, onde Cristo é o cabeça, e nós somos o quê? Nós somos o quê? Os membros. Se nós não estivermos unidos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, a igreja será desunida.
e cheia de problemas, como a igreja da Galácia, que era uma igreja que estava cada um por si, querendo ensinar qualquer coisa, menos o Evangelho. E aí, Paulo vai mostrar, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Meus irmãos, todos nós que somos vazios de glória, que dependemos diariamente da graça e da misericórdia de Cristo, podemos pecar. Ninguém aqui, a começar de mim, está fora do pecado. Todos nós podemos cair no pecado. Então, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ele não está dizendo aqui para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, ele não está falando isso. Mas ele está dizendo para aqueles que foram alcançados e tiveram suas vidas transformadas pela ação do Espírito Santo, pela obra de Cristo. Vocês que são espirituais e que conseguem enxergar que vocês são vazios de glória e que dependem da graça e da misericórdia de Deus, vocês devem trabalhar na restauração dessa pessoa. Restauração dessa pessoa. E quando a gente fala de cuidado mútuo, e quando a gente fala de restauração, a gente perdeu aquela figura de disciplina dentro da igreja. Sabe por quê? Porque lá atrás, eu não sou dessa época, que eu sou novo, mas lá atrás, qual que era a figura de disciplina na igreja? Era uma correção punitiva e não uma correção restauradora. E quando alguém era disciplinado dentro da igreja, a primeira coisa que as outras pessoas faziam era apontar o dedo para aquela pessoa que havia pecado. E Paulo mostra justamente o contrário. Vocês que sabem que todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a isso, mas dependemos diariamente da graça e misericórdia de Deus. Essa é a nossa luta diária de vivermos uma vida santa. Vocês que sabem disso, vocês devem trabalhar na restauração dessa pessoa. Cuidado mútuo, além de disciplina na igreja, a gente tem também o discipulado, a gente tem o aconselhamento, que são maneiras de cuidarmos uns dos outros. Discipulado, a gente vai fazer com que aquela pessoa se aprofunde cada vez mais nos ensinos de Deus, na palavra de Deus. Mas pode ser que essa pessoa, como diz o texto aqui, pode ser que essa pessoa, ela seja surpreendida em alguma falta. Então nós devemos trabalhar num aconselhamento com ela, fazendo com que ela enxergue o arrependimento, fazendo com que ela retorne à vida dela diária, com Deus, um relacionamento cada vez mais íntimo e forte com Deus e na sua palavra, para que ela tenha o foco na glorificação. Nós fomos justificados, nós temos uma vida que deve ser vivida de maneira santa, até Jesus voltar ou até Ele nos levar. Mas se somos pegos, surpreendidos em alguma falta, em algum pecado, isso deve ser tratado. Isso deve ser tratado de maneira restauradora e não punitiva.
E aqueles que são espirituais é quem deve cuidar dessa pessoa. Normalmente nós esperamos que, é o pastor, é responsabilidade dele. Paulo está mostrando aqui que é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da igreja, porque ela deve ter essa maturidade de que todos nós dependemos uns dos outros. Tem aquele texto conhecido que é aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Nós dependemos uns dos outros, meus irmãos. Por isso que é corpo, um membro depende do outro. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura, com humildade. Restaure essa pessoa com espírito de brandura. A partir do momento que eu sei que eu sou pecador, que eu reconheço isso, que eu olho para o meu coração, eu sei que qualquer um pode cair no pecado. E eu tenho que pedir para que Deus tenha misericórdia da minha vida e me ajude a ajudar aquela pessoa. Esse deve ser o nosso espírito de humildade. C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre humildade, ele diz que a humildade não é que a gente não deve pensar sobre nós, mas é que a gente deve pensar menos em nós. E nós vivemos numa sociedade onde nós somos o centro. Onde todo mundo deve olhar para nós. Mas nós devemos pensar menos em nós. Menos em nós. Versículo 2. Final do versículo 1. E que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Já falei, aqui sabemos que somos pecadores. E a ideia aqui é que uma pessoa que é uma pessoa que é vazia de glória vai ser cuidada por outra que é espiritual, ou seja, uma pessoa que está num relacionamento com Deus e que tem as práticas de acordo com o Espírito Santo. Mas essa pessoa, ela precisa reconhecer a fraqueza do coração dela. Ela precisa reconhecer o quão dependente de Deus ela é, porque senão ela também pode cair. E é esse cuidado que Paulo fala. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Versículo 2. Levem as cargas uns dos outros. Olha que interessante. Se alguém for encontrado, for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E como que eu devo restaurar essa pessoa? Levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Lembrem da comparação que eu fiz da kenodoxia e da kenosis. Jesus se esvaziou do seu poder, Jesus se esvaziou, o Verbo se fez carne, para quê? Para suportar todas as nossas cargas, para sofrer. Ele foi condenado por causa dos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, estavam sobre eles as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha o que Paulo fala. Levem as cargas uns dos outros. Jesus se esvazia para se tornar servo, para levar as nossas cargas, e nos mostra o que nós temos que fazer. E nós nos enchemos de uma falsa glória,
de vanglória, achando que nós somos alguém, alguma coisa, e nós não agimos como servo. Agimos como pessoas prepotentes, presunçosas, orgulhosas, vaidosas, arrogantes, achando que nós somos alguma coisa, mas sem olhar para Cristo, sem olhar para o nosso Mestre, para aquele que deve ser honrado, glorificado e exaltado. Ele é o nosso espelho, e Paulo fala: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Olha que coisa! Nós sabemos a nossa responsabilidade como igreja local. Nós sabemos que são coisas simples do que nós temos que fazer. Mas nós achamos que o pastor, ele é o super-homem e ele vai fazer tudo. Tem trocentas pessoas quebradas. Não, o pastor vai dar um jeito. Ele vai cuidar de todo mundo. Meus irmãos, é responsabilidade da igreja. É responsabilidade nossa, como membros do corpo de Cristo, em cuidar uns dos outros. Se eu sei que tem algum irmão que foi surpreendido em alguma falta, é minha responsabilidade em chegar para esse irmão, em chorar junto com ele, e falar: meu irmão, eu estou aqui para carregar essa carga, que eu sei que está pesada, mas eu estou aqui para suportar essa carga junto com você. Conte comigo. Isso não somente em casa, com a esposa ou com o marido, mas também aqui dentro, quando nós olhamos, e ele vai falar com os da família da fé, quando nós sabemos que alguém foi surpreendido por alguma coisa. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mais uma vez a gente volta para o quenodoxo, para o vazio de glória, para o presunçoso, para o vaidoso, para o orgulhoso, que ele acha que ele é alguém, que ele acha ser alguém importante. E o versículo fala o quê? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se nós reconhecemos quem nós somos, se nós sabemos quem nós somos, nós sabemos como nós vamos lidar com o próximo. Se eu reconheço que eu sou pecador, mas eu também sei que minha esposa também é pecadora, a minha responsabilidade é fazer com que ela seja cada vez mais parecida com Cristo, e não em mostrar para ela que eu sou superior, que eu isso, que eu aquilo outro, porque eu não sou. E a mesma coisa ela. A preocupação dela deve fazer com que eu seja cada vez mais parecido com Cristo. E assim é a nossa preocupação como corpo de Cristo, em fazer com que o meu irmão seja cada vez mais parecido com Cristo, em fazer com que ele viva diariamente o Evangelho de Cristo, para a glória de Cristo, uma vida santa. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade como igreja local, como corpo de Cristo. Apontar para Cristo, aquele que era mestre, aquele que é mestre, que é o Todo-Poderoso, mas que se esvaziou para ser servo. E assim é que nós devemos fazer, nós devemos ser servos uns dos outros. Versículo 4.
mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O que Paulo quer dizer aqui? Levar a cargas uns dos outros é nossa responsabilidade. Cargas pesadas demais, que a pessoa não está conseguindo carregar, é nossa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele fala, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E a ideia desse gloriar-se unicamente em si e não em outro, aqui é porque os judaizantes estavam dentro da igreja, que haviam gentios se vangloriando daquele trabalho que não tinha sido eles que haviam realizado, mas uma plantação que Paulo havia feito. Eles estavam se vangloriando de um trabalho que não era deles, porém de Paulo. Eles estavam se vangloriando porque eles estavam ensinando algo que estava distorcendo o Evangelho, tirando o foco de Cristo, apontando para as obras da carne. Eles estavam usando a circuncisão como uma cortina de fumaça para tirar o foco do Evangelho e mostrar que, para eles serem salvos, os homens precisavam ser circuncidados. E Paulo fala, não! Todos nós fomos unidos em Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Nós não precisamos ser circuncidados. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha só. Paulo fala, levem as cargas uns dos outros. E agora ele fala, cada um levará seu próprio fardo. A tradução é feita diferente porque são coisas totalmente diferentes. A carga, quando alguém vai pegar uma carga, na sua cabeça, ela é pesada. É algo grande, algo grandioso, é algo que é pesado, que eu não consigo carregar sozinho. Mas um fardo é algo que eu tenho que saber lidar com isso. Então é totalmente diferente, por isso que ele faz essa diferenciação da carga uns dos outros e do seu próprio fardo. Nós temos que saber, por isso que ele fala, cada um examine o seu próprio modo de agir, porque nós vamos fazer um autoexame para entender como está o nosso coração, para saber como também será a nossa ação. Se nós estamos com o coração cheios de obras da carne, a nossa ação vai ser o quê? Obras da carne. Se estamos com o coração cheios do Espírito, a nossa obra será o quê? Então nós devemos saber lidar com os nossos fardos. E nós devemos carregar os nossos próprios fardos. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A gente vê aqui Paulo nos ensinando algumas coisas desde o começo. Paulo nos ensina a olhar para o nosso coração, Paulo nos ensina a reconhecer quem nós somos, que nós somos vazios de glória, que nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Paulo também nos ensina que nós devemos ser pessoas que restauram aqueles que tiveram algum pecado, aqueles que caíram, mas também nós devemos carregar
a carga daqueles que precisam. Então, Paulo está nos ensinando algumas coisas acerca desse texto para nos mostrar o que nós devemos ser como membros do corpo de Cristo, membros de uma igreja local. Matthew Henry, ele fala o seguinte: carregar as cargas uns dos outros é a lei de Cristo, pois ele mesmo carregou as nossas. O cuidado mútuo deve ser prática em toda a igreja local. É responsabilidade nossa. Mas ao mesmo tempo que cada um deve levar seu próprio fardo diante de Deus, nós não devemos usar como desculpa que a comunidade deve carregar os nossos próprios fardos. Paulo mostra a diferença. A carga nós devemos suportar uns com os outros e carregar uns dos outros. O fardo, cada um leve o seu. Cada um leve o seu. E nós devemos saber isso. Mas Cristo nos chama a viver como corpo, onde se um membro sofre, todos sofrem. Onde um membro sofre, todos sofrem. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está preocupado também com aqueles que servem por meio do cuidado de outras pessoas. Paulo está preocupado com aquelas pessoas que estão servindo, e às vezes elas estão servindo de maneira tão precária, que as pessoas que estão sendo servidas, elas não olham para as necessidades daquela pessoa aquelas pessoas que estão instruindo, elas não enxergam isso, elas não conseguem perceber, elas estão ali recebendo a instrução, elas estão sendo instruídas, elas estão sendo discipuladas, aconselhadas, disciplinadas de maneira amorosa e bíblica. E aquela pessoa que está instruindo, talvez está passando por alguma necessidade. E aquela pessoa que está sendo instruída, ela enxerga e não faz nada. Então Paulo está preocupado em todo o tempo, não só com a restauração e o cuidado mútuo, não só com o carregar a carga uns dos outros, mas também cuidar daqueles que servem, daqueles que são os espirituais e que estão ajudando aquelas outras pessoas. Às vezes isso acontece. E a gente não enxerga isso. Ou a gente enxerga, mas a gente finge que não vê. Que é justamente o que ele vai falar no próximo versículo. Não se engane, de Deus não se zomba. Qual que é a ideia aqui desse versículo? Não se engane, de Deus não se zomba. A ideia é de você não torcer o nariz, não virar o rosto, achando que você, mais uma vez, está saindo de maneira ilesa. Por ser presunçoso, por ser vazio de glória, você está tranquilo. Não, eu não preciso de Deus. Ou, Deus falou isso, mas eu faço diferente, porque eu sei o que eu estou fazendo. Paulo já começa a tratar isso. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo
que nós semearmos, nós colheremos. Nós devemos tomar cuidado com o que nós semeamos, porque nós vamos colher. E não adianta depois falar que a colheita está sendo dura, porque você semeou algo de errado. E Paulo está falando tudo isso depois de falar o quê? Olha as obras da carne, que leva à corrupção, que leva à condenação, mas olha a obra do Espírito, que nos levará a uma vida santa, a uma vida eterna com Deus, onde Ele é a nossa esperança, onde todos nós, como parte do corpo de Cristo, estamos esperando até a volta dEle, ou até que Ele nos leve para junto dEle. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. E que nós devemos viver diariamente, pensando nisso. Mas as pessoas têm medo também de pensar sobre a morte, porque as pessoas ainda não sabem lidar com a morte. Porque o que a gente faz? A gente pensa com aquilo que fica. A gente está pensando naquilo que fica. A gente não está pensando na glória eterna juntamente com Cristo. E esse devia ser o desejo do nosso coração. Deus, obrigado porque eu estou aqui com minha família. Mas se o Senhor me levar, eu estarei junto contigo, vivendo eternamente contigo. Nós devemos viver o hoje, nós devemos viver nossa vida diária buscando a santidade, porque a nossa esperança é estar com Cristo. O trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas é nos fazer cada vez mais parecido com Cristo, é apontar para o fundo do nosso coração, para aquele lugar escuro, onde às vezes a gente não quer enxergar, onde tem aqueles pecados intocáveis. E o Espírito Santo então vai trabalhar no nosso coração, para que a gente trate isso, para que a gente viva uma vida santa, de acordo com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus, para a honra e glória dEle. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que coisa linda. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está mostrando o que nós devemos praticar. Spurgeon diz o seguinte: a colheita do homem sempre será da mesma natureza que a sua semeadura. Não podemos plantar egoísmo e colher amor. Não podemos plantar egoísmo e colher amor. Nós devemos cuidar dos que servem. Nós devemos olhar para a maneira como nós estamos servindo, nós estamos sendo alimentados. Perseverar no serviço mútuo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Nós vivemos numa era onde as pessoas pegam seus telefones, iPhones, smartphones, tablets, iPads, tudo isso, e as pessoas vivem numa era onde 30 segundos, acho que agora o Reels tem 1 minuto, mas aqui ó, e a gente acha que o resultado daquilo que a gente faz dentro da igreja
tem a mesma velocidade que o Reels. A gente acha que ler a Bíblia, ler um versículo da Bíblia vai ter a mesma velocidade de transformação que o Reels. A gente acha que uma oração de 5 segundos tem que ser rápida. Tudo porque a gente vive numa era onde a velocidade, tudo é veloz, onde o dedo vai passando e a nossa cabeça vai virando uma loucura porque tudo deve ser naquela velocidade. E por que a igreja não cresce? E por que aquele irmão não é transformado? E por que isso? E por que aquilo? Porque a gente acha que tudo é no nosso tempo, ou no tempo que é determinado por algo que a gente vê. Mas a gente olha para as Escrituras e a gente vai entender que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Cristo. Porque é Ele quem está no controle de tudo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. E essa ideia de no tempo certo faremos a colheita, o tempo aqui não é o nosso tempo. Não é o Cronos, mas é o Kairos. Não é o nosso tempo, mas é no tempo de Deus. É no tempo dele, não no nosso. Não é no tempo que a sociedade impõe, mas é no tempo de Cristo, onde tudo já está preparado e foi preparado por Ele. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está olhando para qual contexto? Contexto da igreja local. Ele está tratando alguns problemas naquela igreja. Essa carta hoje serve para várias igrejas, mas ele está tratando um problema, ou alguns problemas na igreja da Galácia. Mas que isso serve para nós hoje. Isso serve para nós não sermos egoístas, achando que nós devemos viver como indivíduos, de maneira individual, sendo individualista, sendo egoísta. Mas nós devemos viver porque nós fomos inseridos num corpo e devemos viver numa comunidade, onde nós olhamos para outras pessoas, enxergamos que outras pessoas precisam de ajuda e nós devemos ajudar. Nós devemos estar dispostos a fazer com que aquela pessoa seja corrigida, mas uma correção restauradora, que aquela pessoa seja cada vez mais parecida com Cristo. E que eu tenha essa alegria de poder participar na transformação dessa pessoa. Porque a minha responsabilidade é glorificar a Deus. Mas é muito bonito eu falar que a minha responsabilidade é glorificar a Deus. Mas como que eu glorifico a Deus? Praticando aquilo que a palavra dele nos ensina. Praticando o fruto do Espírito. Sendo pessoas que cuidam uns dos outros. Meus irmãos, que nós devemos de parar de olhar para nós mesmos. E nós devemos olhar para Cristo e sermos servos como Cristo foi. Minha esposa, de vez em quando, ela fala que eu preciso ouvir uma música, e a música diz o seguinte, eu não sei porque que ela fica falando para eu ouvir essa música, mas a música diz o seguinte: livra-me do desejo
de ser exaltado. Livra-me do desejo de ser procurado. Livra-me, Senhor, do desejo de ser buscado. Livra-me do medo de ser humilhado. Livra-me. Percebe? E é isso que nós devemos fazer. Eu não tenho que olhar para mim achando que eu vou fazer algo. Eu não tenho que ser presunçoso. Eu tenho que olhar para Cristo e saber que eu sou vazio de glória, mas eu sirvo a um Deus que deve ser glorificado, porque Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é, não eu, não nós, Ele é. Esse deve ser o desejo do nosso coração, meus irmãos. Restaurar os que caem, carregar a carga ou as cargas uns dos outros, cuidar dos que servem. Esse é o retrato da igreja que vive o Evangelho. Cristo é o exemplo supremo. Ele levou sobre si o nosso maior fardo, o pecado e a condenação eterna. Agora, como corpo de Cristo, somos chamados a viver esse amor uns com os outros. Meus queridos irmãos, que nós possamos aprender a cuidar uns dos outros e a viver como Cristo viveu, sendo servos uns dos outros. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome e nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, ó Pai, em tudo aquilo que o teu Espírito Santo falou a nós, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, diariamente, porque o Senhor sabe que nós dependemos de Ti, Pai, para nos fazer enxergar a escuridão do nosso coração, para nos fazer enxergar, ó Pai, a podridão do nosso coração, que precisa ser restaurada, transformada. Senhor, nos faz cada vez mais parecidos contigo. Nos faz, Senhor, olhar para o teu Evangelho, para a obra de Cristo, sabendo que essa obra é magnífica. Ela transformou as nossas vidas. E ela, por causa da obra de Cristo, nós temos a vida eterna. Nós te louvamos e adoramos o teu nome. Senhor, seja honrado, glorificado e exaltado pela vida de cada um de nós, pela maneira como nós vivemos. Senhor, que as pessoas enxerguem a diferença nas nossas vidas, não só dentro da igreja, mas onde quer que estejamos, que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Senhor, nos faça olhar para Ti, que os nossos olhos estejam fitos em Ti em todo o tempo, que o Senhor seja sempre honrado, exaltado, glorificado. E Senhor, que as nossas obras sejam a prática da Tua palavra, do fruto do Espírito, que as nossas obras sejam sempre preocupadas em Te adorar, Te honrar e glorificar, e amar o nosso próximo, como o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que o Senhor seja honrado, exaltado e adorado. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.